Pera aí, deixa eu ajeitar. Eu Ih, não não tô aparece. vendo. Aqui, ó. Ah, moleque. Mas não tem Aí bebida, sim, né? não. Hoje é segunda, Não. velho. Hoje, olha o que tem Só aqui. A café. minha bebida é energético. E eu tô com a garrafa de café dos anos 70 aqui. Na última, Tóio, foi o nosso episódio 10, né? E aí o Vitão, pô, abriu uma cerveja pra comemorar. Ah, os EAS não tem dia, né? Fala galera, como é que vocês estão? Prazer ter vocês aqui de novo. Mais uma vez, estamos aqui. Eu me chamo Vitor, você já me conhece. Estou com meu amigo Henrique Takemoto. Hoje, especialmente aí, temos mais um companheiro para conversar com a gente. Bom, vamos lá, né? Bem-vindo ao Mentalidade Ambidestra, onde aqui nós vamos encher você com insights, desde a profundidade da liderança, até as questões e os mistérios da gestão, porque a gente quer enriquecer seu dia, a gente quer fazer você ser um profissional melhor e, sobretudo, uma pessoa muito melhor. Porque o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo e a gente está trazendo para você tudo isso em tempo real, em papos riquíssimos, e hoje não vai ser diferente. Mais uma vez, me chamo Vitor, especialista em autoliderança, mentor de carreira e mais conhecido hoje em dia como escritor do Autoliderança Antifrágil. Takemoto, é com você. Caraca, cara, é muito chique, né? Muito bom. Bom, vocês já me conhecem também. Meu nome é Henrique Takemoto, casado, futuro pai, uma semana a menos, como sempre, e empresário e empreendedor. Vou puxar aqui uma apresentação muito simples, tá, Toy? Você vai ter a oportunidade de se apresentar muito melhor do que eu vou fazer aqui. Então, apresentando rapidamente nosso convidado, Christopher Toia, carteira de trabalho em branco, sem diplomas nem certificações, né, Toia? Criou sua primeira empresa de tecnologia em 1998. Ele é pioneiro como CTO as a Service no Brasil. É líder dos movimentos Startup Vira-Lata Caramelo e Global Value Economy e CEO da OpenTal, que é uma comunidade, uma empresa voltada muito para Value Economy. E hoje, para focar na nossa discussão, a gente vai discutir em cima de um artigo, mas o Toya tem aí experiência de sobra para também nos contar como é que funciona esse mundo da economia do valor. O artigo é da Harvard Business Review, então a gente gosta bastante desse conteúdo, né, que eles disponibilizam. E o nome do artigo se chama Profissionais altamente qualificados querem seu trabalho, mas não querem seu emprego. Então tá aí um assunto super assim, polêmico, mas também muito atualizado com relação ao novo formato de modelo de trabalho e tudo mais. Mas, Toya, acho que passando a bola aí para você se apresentar, fica à vontade, manda bala. Bom, vamos lá. Bom, essa apresentação que você fez já é suficiente, porque quem gosta de ficar passando currículo é executivo desempregado, né? Porque o cara começa, 17 anos não sei da onde, 20 anos, aí o pessoal até dorme, né? Então, já estou apresentado o negócio aí direto ao assunto. Boa. Então, vamos embora. Bora lá. Toya, assim, para começar, cara, vamos começar pelo básico, né? Dá uma explicada pra gente aí, pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, o que é a economia do valor, o que é o Open Talent, dá uma resumida aí pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, acho que é importante a gente entender de onde que vem o modelo de trabalho atual, né? Acho que a maioria das pessoas aí que nos ouvem, mesmo os empresários, eles seguem aquele velho formato de trabalho integral de 8 horas. Que vem de onde, né? Isso tudo começou em 1886, olha só, né? Século XIX. E teve até uma revolta naquela época, que foi a revolta de High Market, foi no dia 4 de maio, por isso que aqui na OpenTal nós comemoramos o dia 4, né, porque é um lembrete, né, do que as pessoas estão vivendo. E a gente costuma dizer o seguinte, né, que os modelos de trabalho pouco evoluíram daquela época para cá. Então a gente sabe, a gente veio lá dos caçadores e coletores, depois veio da agricultura, industrialização, que foi quando se instituiu aí esse modelo atual, e lá houve a separação, né, das 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e supostamente 8 horas para você viver a sua vida. Mas naquela época o humano ele era extensão da máquina.
não é verdade? Então você tinha grandes estruturas industriais, o humano era só uma engrenagem lá dentro e assim perdurou por anos, né? Eu diria até que até pouco antes dos anos 2000 era isso, as pessoas eram peças de grandes corporações, né? E aí o que acontece? Então essa é a economia tradicional. Tá? E no meio dessa economia tradicional surgiu o Open Talent, não ainda sobre a economia do valor. Surgiu lá o Open Talent tradicional. Quer dizer, o Open Talent tradicional ele sempre existiu. Porque sabe aquele chaveiro que você chama para arrumar as portas da sua casa, o pedreiro, o cara que faz bico? Então, isso aí é o Open Talent de baixo valor agregado, né? Que é o precarizado. Depois vieram os freelancers, né? Freelancer não é novidade nenhuma, freelancer também é uma modalidade de Open Talent, mas lá, meados dos anos, quer dizer, meados e começo dos anos 2000, começou aquela história da gig economy, né? O que era a gig economy? A gig economy era, você é um freelancer, porém existe alguma máquina lá no meio que arruma demanda para você. Não por acaso a gig economy ela foi chamada de uberização. Por quê? A Uber foi a plataforma mais bem sucedida de gig economy que já existiu, porque ela consegue de fato entregar demanda para toda a sua base. Né? Só que a altos custos, né? Acho que um burn aí de mais de 10 bilhões de dólares, sendo que plataformas aí normais elas não conseguem gerar demanda nem para 30% da base. Mas aí que tá, né? A gig economy já era um salto, já era uma melhoria frente ao trabalho tradicional. Porque o trabalho tradicional, basicamente, o que você faz? Você vende metade da sua vida acordada para o seu empregador. Ou seja, a vida das pessoas tem valor? Tem. É só você pegar a quantidade de horas, né? São 16 horas acordadas, né? Geralmente. E aí você divide, você tem o seu salário, a sua vida vale o dobro do seu salário, pelo tempo de trabalho útil que você tem. É isso que custa um ser humano. O ser humano tem custo? Tem custo sim. Duplica o salário, multiplica aí pela vida útil do cidadão e que com os desdobramentos corporativos tende a ser cada vez menor. E alguns desses funcionários, eles ainda trabalham mais de 8 horas, pegam 2 horas de trânsito e dormem mal. Quer dizer, o custo da vida dessa pessoa, o valor da vida dela é reduzido mais ainda. E ninguém pensa assim. Né? Ninguém pensa que a pessoa está vendendo a vida dela, trocando a vida, que é algo raro, um milagre, por algo que é impresso em um estabelecimento no Banco Central, seja lá onde imprimem essas notas de 100. Né? E aí a gente chega, né, no Value Economy. Qual que é a questão que a gente traz, a reflexão que a gente traz na Value Economy? Antigamente, quando as pessoas eram extensões de uma máquina, fazia sentido eu comprar as horas dela. Por quê? Eram horas que eram pareadas com horas de funcionamento de uma máquina, de um equipamento. Aí, correto. Eu tenho uma prensa que funciona aqui 8 horas por dia, ou 16, ou 24. E aí eu preciso de alguém lá operando. Mas o que começa a acontecer conforme a tecnologia vai atuando? As pessoas conseguem gerar muito mais valor e não necessariamente de acordo com o tempo que ela trabalha. Muitas vezes, quando você sobe de cargo, você sai do cargo operacional, vai para o tático e depois você vai para o estratégico, você consegue gerar muito mais valor num espaço de tempo menor, a ponto de tornar obsoleta a medição por horas, e essa é a proposta do Value Economy. Por que a Value Economy ela acontece agora? Porque durante essas fases da humanidade, você teve uma evolução do que importa mais. Então você percebe que até os anos 2000, o que era mais importante? A estrutura e a pessoa jurídica. Não por acaso as pessoas dessa geração, né, que acaba sendo até a nossa, né, a geração de nós três aqui, elas tendem a esquecer o seu próprio sobrenome e adotar o sobrenome da empresa. Tipo, eu sou o João da Deloitte, é o Francisco da Unilever. Por quê? Até então, a pessoa jurídica era protagonista. Agora, o que aconteceu de diferente nesse meio tempo, além da evolução tecnológica? As redes sociais tornaram as pessoas protagonistas.
E isso primeiro, né, vamos dizer, no mercado aberto, né, Instagram, Orkut, Facebook, etc. Mas o grande boom veio com o LinkedIn, porque no LinkedIn as pessoas começaram a se tornar influenciadores e os nomes dessas pessoas passaram a ser ou maiores ou independentes das marcas, tá? E aí que a gente chega nesse ponto, né? Qual que é o regime mais adequado quando o humano torna-se protagonista? Então a gig economy, o que ela fazia, né? Ela pegava uma pessoa, né? Antigamente o que eu fazia? Imagina que você é uma peça de presunto, e é justamente assim que o mercado te trata, é um presunto, tá? Então eu pego esse presunto e eu vendo ele para uma empresa grande que tem capacidade de comer um presunto inteiro, certo? O que a gig economy fez? Ela fatiou o presunto. Bom, agora você é um presunto legal, eu vou fatiar você. Então, porções de 100 gramas, 20 gramas, mas ainda está fatiando, né? E aí, quando a gente vai para a Value Economy, o que a gente vende? A gente vende o valor que você proporciona. Então, independe se você trabalha 1 hora por dia, se você trabalha 1 hora por mês, se você trabalha 100 horas, desde que você entregue valor. E é essa a mudança de paradigma que trazemos com essa evolução do gig economy. Legal. Deu uma bugada legal, né, essa questão, porque quebra completamente o que foi vendido pra gente, até antes do que foi pra gente, né? Com relação a como que o mundo funciona, né? E aí, né, Vitor, poxa, a gente vem de mundo corporativo, né? Então, talvez até um pouco mais intenso, né, Toya, do que do seu lado. Cara, a gente realmente foi vendido isso pra gente, né? A gente comprou Sim. essa ideia. E realmente é bem difícil para mudar o modelo mental depois de anos praticando, né, Vitor? O que você acha aí? Pô, pra mim Sem dúvida, ô Takemoto, eu acho que, inclusive, assim, uma dos modelos de negócio que acabaram abrindo um pouco a minha mente, sabe, Toya, foi a consultoria. Porque, querendo ou não, a consultoria, ela tem um pezinho nessa questão de vender valor, né? Porque eu lembro que quando eu entrei ali na consultoria, eu tinha essa questão de que o meu líder dizia assim para mim: não importa quantas horas você vai trabalhar, contanto que você me entregue o que a gente combinou. Não é uma economia de valor, mas pelo menos já é um começo de uma mudança ali na forma de tempo. Porque o que o Takemoto falou é porque a gente foi doutrinado. Você, né, Toya, contou a história, eu achei bem legal. Eu li um artigo seu que você escreveu contando a história, né, como que foram essas revoluções, e agora o Vale Economy é uma revolução que está acontecendo, mas é uma revolução, para mim, uma das maiores que tem, porque desde que a gente se entende como gente, nós nunca conseguimos desvincular tempo de resultado. Quanto mais tempo eu me dedicava, mais valor eu teria. Isso, quando a gente era lá agricultores, era isso. Quanto mais tempo eu passava, né, plantando, colhendo, mais valor eu gerava para a minha vida. Isso mudou dos últimos 50 anos para cá de uma maneira que a gente não soube se adaptar. É por isso que eu acho que o Vale Economy, quando eu li o seu artigo, tudo que você estava falando, fez muito sentido para mim. E você fez uma comparação que eu queria que você explorasse um pouco, Toy, que eu achei sensacional, da antibiose. Eu até notei aqui, na verdade, você usa o termo amensalismo, que é uma relação ecológica de duas espécies, que uma gera alguma coisa que prejudica a outra sem ela ter benefício nenhum. Ela só prejudica a outra. Cara, eu achei sensacional. E você falou, a gente vive num amensalismo e nós precisamos mudar para o mutualismo. Cara, assim, explora isso comigo. Sim, olha só, e tudo isso, você até falou 50 anos atrás, e tem passagem sim, né? Até de mais tempo, eu vou chegar no Parkinson, que é a origem dessa frase que eu escrevi aí, né? Então, o que o Parkinson disse? Porque assim, mesmo você estando numa consultoria, ainda assim, o faturamento final sai por hora. Né? Acaba sendo assim. E olha só como essa situação ela se assemelha à natureza, e eu me inspiro na natureza sempre. Então, primeiro ponto que o Parkinson, né? A lei de Parkinson, acho que a maioria conhece, mas é sempre bom relembrar. Né? O que o Parkinson diz? Que o trabalho se expande até preencher todo o tempo disponível para a sua execução. Tá? Então, isso é o que todo mundo sabe, né? Essa é uma frase muito famosa. Pouca gente parou para analisar o que está por trás dessa frase. Né?
E aí, olha só que interessante. Por que, que o trabalho ele se expande? É um fenômeno que vem de onde? Então vamos lá. Primeiro ponto, se você é um cara remunerado por hora, o que, que você vai. Aí tem duas situações: o cara que tem o recebimento fixo e o que tem variável. O que tem variável, e a gente sabe que consultoria funciona assim, ele vai tentar injetar a hora até não poder mais. Se tem um negócio que pode ser resolvido em duas, pô, por que, que eu não dou uma estendida para 10? Né? Esse daí é o cara do variável. Aí vamos lá, chegamos no CLTzão, cara fixo. E aí tem uma piada, que o funcionário eficiente ele é punido com mais trabalho. Quer dizer, ele vendeu, ele tá lá, ganha 10 mil reais por mês, e aí ele terminou o trabalho muito rápido. Se ele levantar a mão, o que, que vai acontecer? Você vai injetar mais trabalho. É assim que funciona. Perfeito. Né? É isso aí que vai acontecer. Então, isso gera esse efeito da frase de Parkinson. Então, o cara que é CLT, o cara que é o CLT burro de carga, ele vai fazer rápido, vai receber mais trabalho e não vai ser reconhecido, porque a gente sabe que não é assim que você é reconhecido numa burocracia. Aí o cara que é espertão vai querer jogar mais carga horária. Isso desenvolveu um mal nas pessoas, que aí vem a segunda parte, né? Que se a coisa é entregue rápido demais, o pessoal estranha. Né? Então você Sim. vê o quê? Por que eu chamo de amensalismo? Porque todo o sistema ele é feito para ser ineficiente. A cadeia inteira é feita para ser ineficiente. Só que enquanto a ineficiência cai na cabeça do operacional, que é o cara de entrada, o cara menos favorecido, dane-se. Eu estou pagando pouco pro cara, dane-se, eu vou pagar menos ainda, desde que meus bônus estejam ok. Aí chega uma hora que a empresa começa a ter problema. Então começa a reduzir o salário do gerente. Salário de diretor. O diretor tá ganhando salário que eu olho lá, faz salário de gerente. Tá? Só que aí tanto faz, dane-se esse bando de CLT, ninguém liga. Só que quando isso bate no sistema financeiro, que é o que está acontecendo agora, você tem um problema. E é esse o problema. Então por que a gente tá tendo bastante saída, bastante repercussão agora, né? Porque agora a água bateu no financeiro. Então, o cara que está investindo lá, por exemplo, eu trago índices. Por exemplo, o índice de dividendo da Bolsa de Valores está perdendo para a inflação há 27 anos. O que isso significa? Significa que vale mais eu pegar a grana e colocar num título do governo do que investir numa empresa. As empresas de economia real perderam performance. E isso a gente está vendo agora, porque essas empresas super alavancadas, elas estão quebrando uma atrás da outra, estão totalmente travadas em dívida. Grandes marcas estão desaparecendo, grandes bancos internacionais. Então, quando isso acontece, existe um erro sistêmico. E esse erro precisa ser mitigado. E aí, até continuando com o Parkinson, né? O Parkinson tem mais duas passagens interessantes que também jogam contra o sistema. Então, outra parte que Parkinson traz é funcionários de uma burocracia querem multiplicar subordinados e não rivais. Isso significa o quê? Você não pode preparar o seu subordinado do jeito que deveria, por quê? Porque naturalmente ele vai substituir você. E o sistema imunológico da empresa vai fazer isso querendo você ou não. Isso não é algo que o dono escolhe, que o seu superior escolhe. Então, se tem alguém que produz o equivalente a um pouco menos e custa menos, eu tiro você e coloco esse cara. E é natural que isso vai acontecer. Então, qual que é a reação normal? A reação normal é eu manter os meus subordinados dentro de uma bolha de controle. E aí, o que acontece? Você tem baixa performance, você tem assédio moral, você tem todos aqueles problemas. E por último, não menos importante e não menos engraçado, funcionários de uma burocracia criam trabalho um para o outro. Porque eles estão sempre olhando. Se o cara está tranquilo, se eu estou me ferrando, por que esse cara não pode se ferrar também? Eu vou dar qualquer trabalho idiota para ele. Só que você imagina, o Parkinson ele resumiu toda a bullshitagem corporativa de uma vez só. Só que isso foi em 1955. Então, há quanto tempo os sistemas burocráticos estão rodando e desperdiçando recursos? Tanto que a gente fala, né, o pessoal lá que é mais operário, né, a gente vê lá no LinkedIn as guerras, vocês são da elite. O dinheiro não está indo nem para elite mais.
A Elite tá perdendo rendimento. Só que é aquela história: o mundo só muda quando a Elite passa a ter problema. E agora podemos dizer que a Elite está em risco. E olha que, pô, e faz todo sentido, Toya, porque eu acho que esses sintomas, né, esses sinais, eles vão aparecendo, né, e a gente vai percebendo alguns, outros nem tanto, né, e aqueles sinais vão se tornando maiores, e a gente já começa a não conseguir mais ignorar, aquilo tá piscando na sua cara, Sim. Chega uma hora que já não é mais uma luzinha, é um farol na sua cara. E aí eu acho que nesse momento que nós estamos hoje, né, de mundo como um todo, a corda esticou a um ponto em que você já não consegue mais não olhar, né? Então o próprio artigo da Harvard Business Review, ele trouxe algumas estatísticas que eu achei super interessante pelo tamanho, né, com relação a esse tema, né? Então, uma delas, para citar aqui para o pessoal, foi da Gartner, né? Então é uma empresa que traz estatísticas, né, com relação a vários indicadores, né, por assim dizer, e ela fala que ela prevê que os trabalhadores independentes, né, e aí em todos os seus aspectos, representarão 35% a 40% da força de trabalho global, até 2025. É amanhã isso aí. É amanhã, literalmente. E não é assim, percebe... em 2100 vai acontecer. Não, amigão, é amanhã, brother. Já acontecendo. Tá batendo. Exatamente. E aí vem o futuro, ele vai ficando cada vez mais curioso, né? Porque olha só. De um lado, você tem as pessoas altamente especializadas que não aceitam mais vender metade das suas horas úteis para uma corporação. Então isso já acontece, né? Até constava um exemplo nesse artigo lá de uma CTO, né? Enfim. Aí do outro lado nós temos também uma questão que é o seguinte: as tecnologias, a inteligência artificial literalmente vai tornar a maior parte da população obsoleta. Isso não é uma especulação, isso vai acontecer. Só porque que não aconteceu ainda? Porque enquanto o carbono for mais barato que o silício, os humanos ainda estão aí. Só que hoje em dia sai mais barato você pôr um pangaré na frente de um computador, porque aquele pangaré ele não custa muito. Ele custa, porque assim, a gente está numa bolha, né? Está na bolha dos executivos, então lá a gente tem, enfim, salários mirabolantes. Mas o homem da rua, ele ganha 3 mil, ele ganha 5 mil, ele com sorte vai ganhar 10 mil. Aí a gente vai colocar uma tecnologia muito avançada, essa tecnologia custa 200, 300, 1 milhão, tá? Só que em certo momento isso vai começar a ficar barato. E aí o que acontece? A maior parte da população, né, inclusive me parece que tem até um movimento de emburrecimento proposital da população, porque é incrível isso. Mas assim, a maior parte da população ela vai ficar obsoleta e aí vai acontecer o quê? Os obsoletos eles vão acabar caindo na renda básica universal. Isso é inevitável. É isso ou tem uma pandemia assim de nível estratosférico ou cair uma bomba de verdade mesmo, porque não tem saída. Você não vai alocar essas pessoas, não tem como. E aí beleza, aí você vai ter boa parte da população lá pendurada na renda mínima. E aí você vai ter o quê? Você vai ter, acho que uma meia dúzia lá de full time, que são os aprendizes, né? Porque eu sempre falo, não adianta o cara que também querer sair do zero para Open Talent assim, dando pulo. A pessoa precisa ter uma carga intensiva de alguma coisa. E aí, assim, os especialistas eles vão acabar ficando fracionais porque não tem como sustentar o ganho de um executivo nesse nível. Só quem consegue o quê? Aí o que eu falo que é o monopólio de poder, né? Olha que interessante, né? São pouquíssimas empresas de grande porte que têm acesso a esse nível de expertise. Justamente são as empresas que têm a pior eficiência do mercado. Então, olha o nível de desperdício. Eu pego um cara e eu jogo ele dentro de um sistema em que eu não consigo converter a expertise dele em valor para o mundo. Por quê? Porque a estrutura ela é tão arcaica, tão burocrática, que desperdiça isso. Então, olha como a gente vai viver um salto de geração de valor. E é um salto. Eu falo que a gente está travado num mecanismo desde o século XIX.
E 2025 nós vamos dar um salto. E esse salto vai ser suficiente para bancar uma renda básica universal, com certeza. Ô, Toy, isso que você falou é interessante, porque vai muito em linha. O Takemoto, em um dos últimos episódios nossos, ele falou algo que eu guardei, eu achei muito interessante, até tenho usado muito, viu, Takemoto? Que ele disse o seguinte: poxa, a gente vive numa era em que parece que as pessoas elas defendem o sistema parece ser o fim para elas. Então elas defendem, blindam o sistema, mesmo que o sistema esteja obsoleto. Mas o sistema, a gente precisa entender que ele não é um fim, ele é um meio para se chegar aos resultados. E é isso que você está falando, é o seguinte, né? Que você falou do futuro, da renda, e que o sistema vai travar as pessoas. Isso vai acontecer se a gente continuar tentando blindar um sistema que, na minha opinião, por tudo que você me falou, ele já se tornou obsoleto. Está na hora de começar a mudar esse sistema assim, o mais rápido possível. E aí eu queria fazer um exercício de futurologia com vocês. Como que se muda esse sistema? Uma das coisas que eu li as empresas só tinham a métrica financeira. Agora tem outras métricas de valor que precisam ser implementadas. Mas que métricas são essas? Como que começa essa mudança, né? A gente falou tanto do caos aqui, eu queria ver uma luz no fundo do túnel. Ô, Vitão, posso até complementar, cara, um ponto que você trouxe e que a gente também falou nos episódios anteriores, né? Porque nós estamos falando de uma mudança global, né? De modelo, cara. Não é trocar de camisa. Tô trocando uma camisa por outra. Então, a gente vive no mesmo momento vários modelos que estão ali meio que coexistindo entre eles, né? Se conflitando muitas vezes. Então, vão ter pessoas que estão vivendo num mundo que não fazem noção do que a gente está falando. Outras pessoas que viveram por muito tempo esse mundo, que se converteram, por assim dizer, foram para uma linha da economia do valor, que olham para trás e falam como eu podia estar ali, não faz mais sentido. Eu me encaixo, inclusive, nessa persona, vai por assim dizer. E tem outras que nem sabem o que é o outro mundo. Do tipo, cara, o que você tá falando? Existem essas empresas burocráticas e que não sei o que. Cara, existe. Então, todo mundo convivendo e tomando chopp na mesma mesa. Sim, e aí eu até posso trazer uma analogia do que está acontecendo agora, porque a gente está convivendo com vários sistemas diferentes. Você imagina o seguinte, que a gente aqui é um bando de iPhone. Então você tem um iPhone 6, que é o CLT padrão, aí você tem uns 15 que já saíram, geração Z já sai pronto para o sistema novo, né? Tanto que causa esse bando de conflito aí, os baby boomer lá. E aí você tem aqueles caras que são os iPhone 11, que ele não é nem para lá nem para cá, mas dá para você instalar o sistema. Adorei a analogia. E quem que vai sofrer? Quem vai sofrer é os iPhone 6. Agora, o cara que não sabe o que está acontecendo, esse cara aí é o Nokia. O Nokia tanto faz, velho. Aquele cara da ponta, sabe? Porque assim, por exemplo, você tem o cara que pega a metrô, tira a foto e posta lá no LinkedIn esbravejando. Isso aí é o iPhone 6, né? E só que você tem uma grande parte da população que é Nokia, que tá pegando o metrô, tá tudo ferrado, mas tá tudo certo, porque para ele é aquilo lá mesmo. E sorte que ainda tem metrô, né? Porque se não fosse, ele teria que ir a pé ou de bicicleta, né? Então, o que acontece? Então, você tem o quê? Os caras que já são nativos disso, então o pessoal já se adapta, enfim, já está nessa realidade, já pensa assim. Aí o pessoal que é iPhone 11, 12, 13, 14, vai atualizar. O 11, que vamos pegar assim, o 11 é o geração que era Y, virou Millennium, não sei nem porque que trocaram o nome, né? Esse cara, assim, ele tá absorvendo com alguma dificuldade, mas, cara, se você deixar ele 2 horas na Wi-Fi, ele baixa o sistema, vai rodar meio lento, só que no final ele vai viver, né? Agora você tem muita gente que, assim, que não pode trocar o sistema, porque se trocar eles vão morrer. E isso daí é interessante porque você até comentou a questão dos parâmetros financeiros, mas o parâmetro financeiro ele é o único que é capaz de gerar mudança. Porque assim, todo mundo fala ESG, tudo é muito bonito, até que a grana começa a acabar. Quando o dinheiro começa a acabar, acaba todo tipo de farofada. Porque o meio ambiente. Você pode ver, o meio ambiente funciona muito bem quando o caixa está cheio. Quando o caixa começa a drenar, o cara vai desativar tudo que não é essencial para a sobrevivência. Por isso que eu falo, tudo que a gente fizer, se não tiver um olho em financeiro, não funciona, é bullshitagem. É bullshitagem, adesivo para cá, adesivo para lá. Por quê? O sistema financeiro, por enquanto, ele é o único sistema que nós temos.
Você gostando ou não, você tem que lidar. Certo? Para que você não lide com eles, tem que ser um indigente. Até um indigente ele está sujeito ao sistema. Não é verdade? Então, assim, então o que acontece? Por isso que vem uma diferença de padrão nosso, que é o seguinte, a gente, de certa forma, nós estamos pregando sim um estilo de vida que é melhor para as pessoas, só que com extrema atenção ao financeiro. Porque quando chega a questão de resultado, performance, etc., a gente não fica falando, é melhor porque a saúde mental das pessoas é assim, assim, assado. Porque o cara na ponta, o cara não tá nem aí. A gente chega e fala a língua dele, é o seguinte, faz isso aqui, meu amigo, porque isso aqui vai render muito mais. O seu time vai performar muito mais, olha, de lambuja você está levando todo o resto. Você está levando o quê? Qualidade de vida, você está levando saúde mental, tá? Porque a única linguagem que a única linguagem que, na verdade, eu não digo nem que o pessoal entende, a única linguagem que existe é a financeira. E eu concordo totalmente com isso. Qualquer coisa que foge disso é bullshitagem. Porque mesmo ONG precisa de dinheiro, tudo precisa de dinheiro. Então, tudo que você fizer, você tem que falar a linguagem do dinheiro. Eu concordo com você. É igual a gente falar da saúde física, né? Você faz umas analogias bem legais, deixa eu tentar fazer uma aqui. A nossa saúde é o que nos mantém, não adianta eu querer falar de outras coisas. Maquiagem, o penteado. Não, se você não tiver saúde, que é o financeiro da empresa, a saúde financeira da empresa, a saúde da empresa. Só que o que eu vejo é que talvez nós antes, ou pelo menos, né, o que eu consigo enxergar dentro da onde eu vivi, só acionávamos algumas poucas alavancas que mexiam nesse financeiro. Então eu vou falar de alavanca de valor, que eu acho que é melhor do que métricas. Então, por exemplo, para eu melhorar minha saúde, fazer exercício físico é uma das alavancas, ele vai me ajudar. Mas a alimentação também é uma outra alavanca. Então, quando eu começo a combinar alavancas de valor, eu potencializo muito mais essa métrica de saúde. Então, embora a métrica financeira para mim também seja o fim, eu acho que não tem como escapar, eu acho que as alavancas de valor talvez precisam ser revistas ou incorporadas algumas outras que a gente não dava tanta atenção, talvez pode ser nessa linha. Sim, e tem até uma questão que é a seguinte, né? Todas as alavancas que você trouxe, elas se resolvem com uma coisa extremamente simples chamada governança. Se todo mundo fizesse o que está combinado para fazer, não ia ter distorção nenhuma. Muito bom. Por que existe o trabalho excessivo? Porque existe uma falha de governança. Por que existe, eventualmente, uma situação que impede a pessoa de crescer, isso gera insatisfação? Porque existe uma falha de governança. E governança é uma coisa assim, que para a gente é tão básica, mas falta tanto no mercado, que inclusive assim, se você perguntar para 10 pessoas o que é governança, acho que 10 pessoas vão dar 10 respostas diferentes. E é uma estrutura básica, que é o seguinte, como é que você organiza a empresa em camadas, como é que as camadas se comunicam e colaboram, ponto. Como que você mede a entrega de performance? Aí fica aquela história de remoto, presencial, é uma bateção de cabeça sem fim, e seria resolvido simplesmente com um acompanhamento mínimo de indicadores de performance que os gestores de fachada ignoram, porque é de fachada. O cara que não sabe um indicador de performance, esse cara, ele, na boa, ele não merecia estar na superfície, esse cara tinha que ser um ser do subsolo. O problema é que só tem isso. Né? Não sei como que o cara chega lá, eu não tenho ideia de qual que é, como é que alguém assim chega numa posição de gestão, até mesmo uma posição de diretoria, mas essa é a origem de todo o problema, porque é a mesma coisa no corpo humano, cara. Se o sistema neurológico não está funcionando, nenhum sistema vai funcionar direito, porque no final está tudo interligado. Perfeito. Então tanto que assim, né, declarou morte cerebral, acabou, pode estar funcionando tudo. Você já dá PT no cara e distribui os órgãos dele. E aí é o efeito colateral do ciclo passado, ou por assim dizer, o vigente, né, que é o pós-industrial, de que o ser humano, né, como você bem disse, ele era tratado como uma espécie de engrenagem de uma máquina maior. E aí, para a gente trazer o lado humano, a gente trouxe todas as questões relacionadas, né, à servidão, de as pessoas precisam ser felizes na empresa, enfim, vários temas que a gente até já falou em outros episódios, que destoou, né, do ciclo anterior a esse, né, que foi a questão da industrialização, e que agora destoa porque a gente criou meio que um teto de vidro.
Sim. Essa economia de valor, você não consegue mais se esconder. É como se a gente estivesse dentro de uma sala toda escura, você fica num cantinho, ninguém te vê, a empresa ela consegue gerar o valor dela, sem precisar conectar Lé com Cré, e a pessoa fica ali, confortável, tá no escurinho, ela até tenta fazer uma coisa ou outra. Aí você simplesmente abre o teto e o sol entra. E aí você Aí vê, a pessoa você fica vê olhando tudo. pra cara de todo mundo. Aí fala, pá, agora ferrou. Agora eu vou ter que fazer Ex- alguma coisa. exatamente. E você percebe assim, de onde que vem toda essa origem, toda essa doença, né? Isso é uma doença. Cara, isso vem de um processo de alienação de décadas. Isso começa no jardim de infância. Aí você vai para a escola, você vira o quê? Você vira uma engrenagem. Você vai para a faculdade, você é totalmente preparado, forjado para ser um inútil. Aí você faz um MBA porque você gosta de distribuir dinheiro para as pessoas. E vai indo, cara. Existe um processo de emburrecimento no qual as pessoas aprendem coisas, só que elas não sabem o porquê. Ela aprende para ser promovida. Então as pessoas já estão rodando tanto tempo dentro desse sistema que elas não sabem para que serve. Eu faço. Você viu, né, Takimoto? O último evento eu até perguntei: para vocês servem para quê? Para que você serve? Eu não quero saber o seu cargo. Para que você serve? Você perguntar para alguém, se a pessoa não consegue responder, se pegar o cara assim de bate pronto, o cara nunca foi exposto a essa informação, o cara não sabe para que ele serve. Assim, no padrão serve para intensificar o trânsito e o efeito estufa. Mas é isso. Para que você serve? Quem é você sem o nome da sua empresa? As pessoas não sabem. Né? Só que assim, essa galera assim, ainda é os iPhone 11 e 12, dá para atualizar, né? Mas tem os caras que se você abrir o teto, o cara morre. E olha que interessante, né? Aí, Vitão, fazendo mais um complemento aqui, né? Por outro lado, as empresas, né, por assim dizer, os executivos das empresas, eles também não são bobos, né? Então eles sabem que o jogo tá mudando e eles não vão ficar esperando o mundo acabar para conseguir tirar mais um pouquinho de leite aí desse negócio que tá já há muito tempo vazando ali. Então eles estão começando a tentar mudar o discurso. Tá todo mundo agora inventando uma nova narrativa, porque eles sabem que não dá mais para evitar. Agora vamos pensar em como que nós vamos trabalhar junto com essa nova força de trabalho. E lendo o próprio artigo, né? E aí vem várias preocupações, vem várias questões que de uma certa forma são conflitantes, né? Como é que você vai lidar com pessoas que são CLT dentro da empresa, ao mesmo tempo que vem toda essa galera, né, de fora e tudo mais. E aí que o negócio começa a ficar mais bagunçado ainda. Porque aí dentro da mesma festa, você tem os porra louca e os católicos, os evangélicos ali, na mesma festa, entendeu? É tipo o show da Madonna, né? Show da Madonna tava todo mundo lá. Mas você pega assim, mas aí eu volto na questão da governança. O que é governança, né? Governança é como se você pegasse um computador novo que ele tem portas USB. Você lembra que antigamente você tinha a porta de impressora, todas as portas eram separadas, né? O teclado era aquele redondinho. Então o que acontece com relação à governança, né? Não importa se o cara é CLT, se o cara é Open Talent, se ele é uma consultoria, cada uma dessas pessoas ela se pluga numa porta padrão da governança. Então, desde que ela execute o que ela deve executar, essa convivência não é um problema. Assim como quando a gente tem um computador USB, não importa se eu tenho um teclado aqui, se eu tenho uma webcam do lado, o computador se vira. Então, o que causa maiores problemas e onde que a gente vai ver o desastre acontecer? Porque o desastre vai acontecer, isso é inevitável. As empresas que não têm a governança em dia não vão conseguir lidar com essa mistura. E aí vão começar a ter problema. Aí o que elas vão tentar fazer? Elas vão tentar se segurar no full time, no CLT. E vai começar a ter o quê? Cada vez mais pessoas que estão trabalhando por necessidade. O que significa trabalhar por necessidade? O cara está lá por causa de um desespero dele que é temporário, né? Então, o que acontece? Quem que é o cara que se sujeita a condições de trabalho ruim? O cara que está precisando. Só que em determinado momento pode ser que ele não precise. O que ele vai fazer? Vai sair fora. E aí o pessoal vai ficando o quê? Só com gente desesperada trabalhando. Isso vai gerando cada vez mais perda de performance. Enquanto empresas que já estão usando os modelos mais modernos vão começar a passar por cima.
É por isso que quando a gente vê, né, o Takemoto foi no nosso último evento, você viu quanto Venture Capital tinha lá, quanto Private Equity tinha lá? Porque no fim do dia o cara não quer saber se é CLT, o cara quer saber o resultado. E aí o mercado financeiro já entendeu, cara, que esse negócio funciona. Então o que ele está lá? Qual que é o resumo de um evento como aquele? O mercado financeiro avaliza esse novo modelo, desde que ele entregue. Não é verdade? Mas essa questão de convivência é o que eu te disse. Ele não gera um problema se a empresa estiver certinha. É por isso que hoje em dia, né, fora, enfim, né, movimentos, etc., você vê a importância de você estabelecer um conselho consultivo em empresas que já estão mais estabelecidas. Porque muitas vezes o executivo ele não tem essa noção de governança, porque você entende que é algo top-down total. Então, muitas vezes você traz um advisor e um conselheiro para implantar essa visão na empresa. Porque muitas vezes o quê? O executivo ele é responsável pela vertical dele, então às vezes ele nem tem tempo para olhar para o lado. Teoricamente o CEO devia fazer isso, mas será que ele vai fazer ou não? Então, por isso que você vê, inclusive, o crescimento dessa onda de conselho consultivo. Puxa vida, aí a gente está conversando aqui, eu fico pensando, né, tudo isso que a gente vai trazendo, a gente vai... métricas bem estruturadas, governança, como você disse, né? Parece que a gente desaprendeu, porque governança também não é algo novo, não é uma inovação, é algo que... A gente não inventou nada. Exatamente. E valor das pessoas ou dos resultados que ela gera. Se você for ver tudo isso que a gente conversou aqui, me parece que a gente, na verdade, só desaprendeu a fazer o básico. Ou será que a gente nunca soube fazer direito esse básico, entende? Você vê que, na verdade, o humano ele é tão ridículo que coisas que seres unicelulares fazem lindamente, o humano não consegue. Por quê? Porque o humano, aí que vem um problema, né? A gente vive, isso aí veio lá do Sapiens, né? A gente vive aqui uma realidade inventada. Ela não é a natureza, isso que nós temos aqui. Então, é uma realidade inventada. Então, como realidade inventada, ela foi programada parte por parte. Cara, você imagina um sistema que já tem aí 5.000 anos, ele já deve estar com um probleminha de débito técnico, né? Assim como sistemas muito antigos. Então é natural que ele falhe. Então, como o humano ele vive sob uma sociedade artificial, né? Isso tudo que nós temos ele não é natural, ele está sujeito a falhas, coisa que, por exemplo, se você olhar, um bando de cachorro faz certo, aranha faz certo, formiga faz certo. Por quê? Porque eles seguem leis naturais. E nós seguimos um processo artificial. Porém, veja só, eu acho que a gente está chegando num limiar que as coisas estão se aproximando mais das leis naturais, exceto pela quantidade de indivíduos, né? Mas a gente está cada vez mais chegando ao natural. Então isso daí é uma curva normal. Porque você criou um modelo artificial com os recursos que você tinha, agora os recursos são muito mais poderosos. Eu tenho ainda a esperança que a IA restabeleça esse processo. Tá? O pessoal tem medo de, sei lá, entregar o mundo a IA. Eu não tenho medo nenhum. O medo eu tenho do que tem agora. Isso sim é temerário. Né? Que perspectiva legal, tá? Eu nunca tinha ouvido alguém com essa perspectiva, sabe? De falar, olha, a IA tá vindo para nos ajudar, na verdade, a reencontrar o nosso caminho. Bacana, sim. Achei bem legal. E esse é um ponto que eu estava lendo um artigo outro dia, na verdade não sei se era artigo, uma entrevista, enfim, que a gente fala muito sobre essa questão de renda, né? De que o mundo hoje, quem tem muito cada vez tem mais, quem não tem nada cada vez tem menos, e a gente reclama que a sociedade ela é injusta, que as leis são incorretas e a gente culpa o mundo por essa catástrofe. Culpa os políticos, coitados. Exatamente, culpa o clima, culpa todo mundo. E aí, a pessoa, não me lembro, depois eu tenho que resgatar, ela fala exatamente o seguinte, tá bom, então vamos fazer o seguinte, se a gente pegar todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo e zero o jogo, né? Dá pra todo mundo de novo. Todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro. Em X tempo, a gente volta onde a gente está hoje, onde os ricos vão ter tudo, os pobres vão ter nada, e a lógica continua. Exato. Então, não tem muito por onde correr, velho.
Não tem, cara, não tem. E aí eu digo mais, assim, os ricos eles não são ricos por causa do papel moeda, até porque o papel moeda ele desvaloriza. Né? Uma coisa que a pessoa que não tem acesso a recursos, ele desconhece, todo mundo quer ganhar na loteria, né? Mas assim, o dinheiro corrente, ele por padrão, principalmente no Brasil, ele desvaloriza. Então, se você não converter ele em ativos, ele não funciona. O que acontece muito é que assim, a elite ela tem conhecimento sobre como o sistema funciona. Então, se você entregar R$ 1.000 para qualquer um de nós aqui, R$ 1.000 para um cara da rua, e volta daqui um ano, a gente tá com 1 milhão. O cara lá tá com nada. O cara tá devendo dinheiro com a agiota. Mas por quê? Porque as pessoas desconhecem o funcionamento do sistema. E o funcionamento do sistema ele é extremamente simples. E aí você tem complicadores. E eu acho que isso é proposital, porque é incrível, cara. Eu não entendo o motivo de tanta complicação. Governança é simples, sistema financeiro é simples, só que isso é complicado num nível que eu acho que é feito justamente para segregar mesmo. Eu tenho certeza. Aí você pega, por exemplo, essa questão, né? Uma pessoa que tenha tido uma criação normal, né, não tenha passado por nenhum tipo de problema, a partir de um certo momento é indiferente o dinheiro que ela ganha. Tá? Inclusive existe um número mágico para isso. Então, a partir do momento que você tem 8 milhões em patrimônio com alguma liquidez, você já não precisa mais trabalhar por nada, né? E você percebe o quê? As pessoas que realmente têm muito dinheiro já não estão mais ligando para isso. Então, se você chegar para um cara, sei lá, um Bill Gates, falar, pega todo o seu dinheiro e doa, para ele tanto faz. Por quê? Ele já não trabalha por dinheiro há muito tempo. Quem que trabalha por dinheiro? É o cara que está em subsistência. O cara que está em subsistência. Então, o cara que ele ainda não atingiu 8 milhões de patrimônio líquido, o cara que ainda ganha menos de 35 mil reais, ele ainda vive para subsistência. Tanto que você vai quando dá aquelas tretas no LinkedIn, é o quê? É um cara da elite, um cara desse tipo aqui, discutindo sobre os mesmos termos com alguém que está em fase de subsistência como se fosse o assunto o mesmo. E aí, naturalmente, você tem um conflito. Mas quando você coloca isso sobre um parâmetro, enquanto você realmente está trabalhando para sobreviver, o dinheiro é muito importante. Dali para frente não é. E aí vem aquela questão, né? Pô, quer dizer que se eu distribuir dinheiro para todo mundo, será que todos vão parar de trabalhar? Não. Eu não paro. Inclusive, né, nós, empresários, somos conhecidos por pagar para trabalhar. Né? Quer dizer, um empresário mesmo, ele paga para trabalhar. Depois de um tempo, talvez o ativo funcione. Né? Então, o que acontece? Eu digo que eu acho justo que a gente garanta a dignidade das pessoas. Esse é o ponto, o ponto 1. Ponto 2 é a história da anta e do leão. Matar um leão por dia é fácil, o problema é desviar das antas. E quantas antas a gente não tem que lidar todos os dias? Eu pagaria. De repente, você chega numa empresa, imagina uma empresa, sei lá, tem 2 mil funcionários, desses 2 mil, sei lá, 1.000 funcionários só estão lá para sobreviver. E eles não estão ligando para o valor que eles estão gerando. Esses caras estão atrapalhando os outros 1.000. Uhum. Eles estão gerando uma trava. Só que quando essa trava entra em fatores de... Aí começa, né? É débito, aí você tem valor do ativo. Cara, o impacto que esses 1.000 causam é exponencial. O mundo hoje, há séculos, está andando com o freio de mão puxado. Então a gente tem que resolver o seguinte: ou a gente capacita todo mundo, então todo mundo sai da bolha e vira um gênio, ou a gente fala o seguinte: quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar vem para cá. Quem não quer, tá aqui o ticket. E sabe uma analogia que eu fiz aí, que eu usei outro dia, acho que, não lembro quem, acho que foi o Andrei, que ele falou, pô, foi boa analogia. Falei, pô, a sensação que eu tenho é como se a gente estivesse hoje ali com Moisés, o cara bateu o cajado, aí abriu o mar. E aí? Quem vai e quem fica? O mar vai fechar. E acabou, é isso. E tem que. E assim, uma coisa que a gente. Você pode perceber que isso que a gente faz aqui, né? A gente não arrasta ninguém, a gente coloca objeção nas pessoas. Eu falei, você tem certeza que você quer se meter num negócio desse? Porque quando você passar por aqui, você não consegue mais voltar.
Né? Tanto Não que dá. o que a gente Difícil. fez, né? Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião, eu e Lisboa, depois do evento. A gente agora vai fechar a comunidade. Não vai mais entrar. Vai entrar sim, só que assim, indicações de poucas pessoas aqui dentro. Não vai mais assim, eu quero, não entra mais. Por quê? A gente entende que isso que a gente está fazendo é para, eu até falei no evento, 3% da população. 3%. E aí, lógico, a gente tem que levar isso para mais pessoas. Só que assim, a gente não deve também converter, porque aí já são crenças minhas, tá? Eu acho que a gente não deve obrigar a pessoa a ir contra a natureza dela, e a gente também não pode interferir no karma do terceiro. Então, se o cara tem um karma e você interfere, você se ferrou, meu amigo. Porque você ferrou a vida dele e a sua também. Aí o cara vai ter que morrer, voltar de novo, aí a culpa é sua, Chico Xavier vai falar, você zoneou o negócio inteiro. Então, assim, a gente tem que se comunicar com quem quer ouvir, com quem quer entender. Né? E a gente é super aberto com relação a isso. E com quem não quer entender, ele nos torna inimigo. A gente tem que zelar pelo bem-estar dele. E o bem-estar vem daí, vem de você valorizar as pessoas que trabalham com você, sejam CLT ou não. A gente não é contra o modelo CLT. Ele tem um porquê de existir. Eu não sou contra o trabalhador CLT, porque eu preciso dele. Então, assim, uma vez que eu assumi a minha posição, eu tenho que zelar pelo terceiro. Inclusive pelo que vai se tornar improdutivo. Por isso que, assim, eu não tenho problema. E eu creio que pouquíssimas pessoas terão problema no futuro de falar, não, vamos dividir, sei lá, a galera que está aqui agora, sei lá, você tem um VIP PES aí, faça o que quiser e gere valor, né? Vai virar jogos vorazes isso aí, já. Ô, Tó, isso que você me falou me lembrou, eu li um livro há muito tempo já, mas ele não deixa de ser sempre muito contemporâneo, do John Maxwell, sobre liderança, né? Que é o livro de ouro da liderança. E tem um capítulo lá que o título já diz tudo, tem tudo a ver com o que você falou. E quando você lê ele explicando sobre isso, ele diz o seguinte: não coloque patos em escola de águia. Esse é o subtítulo do capítulo ali. E quando eu li, eu fiquei curioso, e aí você vai entender, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu não estou desfazendo dos patos, só que eu estou conversando com águias. E se eu tentar ensinar um pato a ser uma águia, eu vou perder tempo, não vou deixar o pato ser pato, então eu vou estragar tudo, eu vou causar um caos aqui. Então deixa o pato ser pato, pega as águias e ensina elas a ser águias. É isso. Exatamente, você tem que aceitar, porque é o seguinte, as pessoas elas não são iguais, os micro-organismos não são iguais, inclusive você vê uma coisa interessante, né? A gente trabalha no modelo de DAO. Muitas DAOs deram errado porque as DAOs tratam todas as pessoas iguais. Isso é impossível. Inclusive, antigamente, se eu falasse isso, eu falava, o cara é um maldito. Aí hoje em dia eu uso a desculpa da diversidade. Cara, se você tratar todo mundo igual, você acabou com a diversidade. Paradoxal, né? Tô, explica o que é DAO aí. Acho que talvez DAO são organizações descentralizadas autônomas. Né? Isso significa o quê? Geralmente a DAO ela é atribuída à blockchain, justamente porque a blockchain é uma tecnologia que permite escalas de comunidades nesse modelo. Mas assim, traduzindo para algo que qualquer pessoa entenda, você imagine que é como se fosse uma corporação inteira que tem cultura, tem processo, tem cargo, e as pessoas trabalham como se fossem parte de uma corporação maior, só que elas não têm nenhuma ligação jurídica entre elas. Então, exemplo, eu e o Takemoto pertencemos à mesma DAO, então a gente trabalha como se nós fôssemos colegas de trabalho, mas não existe um dono, só existe uma relação de apoio que existiria se a gente fosse, por exemplo, sócio ou funcionário de uma grande empresa. Tá? Então a DAO, você imagina isso, você imagina uma empresa com 1.000 funcionários, cada um tem a sua função, né? Enfim, dentro daquela organização, mas ninguém é chefe de ninguém, ninguém é funcionário de ninguém, mas todo mundo trabalha de forma organizada. Isso, se fosse pegar um exemplo, sei lá, mais comum, seria uma cooperativa, que cooperativa também tem lá suas burocracias, mas o modelo de cooperativa é que mais se aproxima. Boa. E é algo realmente, para quem, obviamente, né, tá acostumado, né, nos formatos tradicionais, é complicado, né? Como é que vai funcionar, né? Essa questão de como é que... Tipo, como assim não tem empresa, não tem
não tem processo? O que eu faço nesse negócio? Como é que eu funciono? Né? Como é que funciona? Isso? E é uma questão, você vê, o que mantém as pessoas conectadas é a cultura. Né? Então, por exemplo, como é que você determina que um país ele termina ali? Geralmente são fatores culturais, porque étnicos, às vezes a pessoa, pô, é aquela história, não é porque tem uma fronteira que o cara daqui vai ser de um jeito, os caras são iguais, né? Então, você vê, o que define, inclusive, assim, existem teses de cidades e países no futuro que vão virar DAO. Então, o que mantém um país, o que define que isso aqui é Brasil e lá é outra coisa? São fatores culturais. Então, ó, até aqui o pessoal tem um tipo de cultura, dali para lá tem outro tipo de cultura. É a mesma coisa quando a gente fala de DAO. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, uma empresa ela é um papel que está na junta comercial, que são ações que também são papéis. E os cargos e subordinações também são papéis, são contratos. E se a gente substituísse isso por cultura? Cultura é o que funciona. Né? Porque eu duvido, você que trabalha numa empresa, eu duvido que você sabe que está escrito no seu contrato de trabalho. Você não sabe nem onde está, nem em qual gaveta está. Então a única coisa que existe é cultura. Então você imagina que a DAO só tem cultura, que na verdade é a única coisa que importa. Ela empodera o indivíduo, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? O protagonismo do indivíduo. Exatamente, que é a mudança que a gente vive hoje. E aí muda tudo. Né? Quando tudo. muda o centro, né, o protagonista, muda tudo. E aí a lógica ela vai ser remodelada até ela virar um novo padrão. E esse padrão um dia vai fazer sentido, outro dia não vai fazer mais sentido, como a evolução da vida é. Então, pra gente chegar nos finalmente aí, né, Vitão? Pra gente já caminhar pros nossos finais, né? Uma das coisas que o próprio artigo fala, como se fosse um grande fechamento, né, disso tudo, ele fala que se as empresas não melhorarem substancialmente essa oferta interna, né, em resposta a essas mudanças, se elas não se reinventarem, o modelo de emprego em tempo integral poderá começar a desmoronar. Porque as pessoas não vão esperar o apocalipse chegar, ela vai se mover antes. Quem tem nível mais alto já se movimentava antes. Só que qual que era o caminho que ele fazia antes de você ter, por exemplo, a Value Economy? Eles iam para o empreendedorismo. O que era natural? O cara chegou num certo nível, ele abre uma empresa. Pode ser que ele abra uma empresa no mesmo segmento, uma consultoria, tem cara que abre um restaurante. Só que o que a gente sempre analisou assim, quando a gente criou esse movimento? Que o passo de você sair de um full-time para empreender é um passo muito largo. E muitas pessoas caíam ao dar esse passo e aí ficavam numa sinuca de bico e no final às vezes tinham que voltar para o mercado numa situação pior. Então a gente fala, quantas vidas se perderam nessa transição? Né? Então o que acontece? Enquanto o empreendedorismo tradicional, o empresariado era a única saída, você ainda tinha uma certa retenção, porque a pessoa que quer ter segurança, ela ia evitar empreender. Só que agora você não tem barreira. Você consegue sair, você consegue ter mais estabilidade do que antes ainda. Porque, de fato, quando você vai para um modelo desse... Vamos falar assim, ainda que você fosse para um modelo anterior, que é o modelo, até que eles falam no artigo, porque esse movimento de Value Economy, ele é novo a ponto de não ter ainda... Não foi devidamente mapeado. Né? Então, quando a gente pega o artigo ele ainda se relaciona à Gig Economy. Né? A Gig Economy você ainda está vendendo horas. Né? Mas vamos falar assim, que você está no modelo dos anos 2000, você já melhorou a sua estabilidade. Quando você vai para o Value Economy, você mantém a estabilidade, só que você multiplica o ganho. Tanto que você pega executivos as a service de alto nível, eles faturam igual uma startup seed com 30 funcionários, só que o cara é um só. Então você imagina o nível que esse cara tem. E fora o que ele faz, né? Tanto que a gente adota hoje na Value Economy não só essa questão, por exemplo, de você vender... Aí não estou nem falando de horas, estou falando de você vender sua força de trabalho de qualquer jeito. O que a gente recomenda? Que você trabalhe menos para os outros e mais para você. Isso aí foi até o que eu postei hoje. O que significa isso? Sempre quando você está fazendo algo, você está trocando
força de trabalho ou força intelectual por dinheiro, você está trabalhando para os outros. Quando você está usando a sua capacidade para construir os seus ativos, o que são os seus ativos? São empresas suas que depois você não precisa trabalhar para receber o dinheiro. Quando você está criando conteúdo como nós estamos fazendo aqui. Então, nesse momento, nós três estamos trabalhando para nós mesmos. Porque nós estamos criando conteúdo para nós, né? E para as outras pessoas. Você vai constrói canais, você vai construindo coisas para você, até que chega uma hora que você não precisa construir mais nada para fora. Tudo que você constrói, ele é para você. Para você não no sentido egoísta, mas no sentido que você não precisa mais aportar esforço em troca de dinheiro. Aí Pelo você contrário, chegou no nível máximo, né? Pelo contrário, né, Toy? O que a gente está fazendo, né, Takemoto, é gerando valor para quem está nos ouvindo. Então eu quero aproveitar, inclusive, para o seguinte: quem quiser comunicar com a gente e gostou desse papo aqui, nós vamos pro wrap-up, só para a gente finalizar. Mentalidade Ambidestra, lá no Instagram, @mentalidadeambidestra. Manda um direct, nós vamos fazer um post, nós vamos divulgar. Vai lá, comenta, conversa com a gente se você não concordou com alguma coisa. No YouTube, podcast Mentalidade Ambidestra. Comenta, sabe um jeito que a gente está gerando valor com esse conteúdo. A gente trouxe o Toya, um cara extremamente ocupado, para conseguir uma agenda dele aí. Nós tivemos que, né, tentar muita coisa. O Takemoto teve que ir lá em São Paulo, Tive que ir em São Paulo. Até lá. fazer uma reunião, e foi um negócio assim muito difícil, mas nós trouxemos, estamos gerando valor. Gera valor pra gente, sabe como? Nós não precisamos de dinheiro aqui. Dá uma curtidinha, se inscreve no canal, vai fomentando esse conteúdo, porque a gente vai gerando coisas muito mais legais. O Toya vai voltar aqui, inclusive. Então, também as minhas redes sociais, @Victor Almeida Moreira. Takemoto, passa a sua, Toya, por favor, passa a sua também. E assim que vocês passarem, nós vamos pro wrap-up. E aí eu vou pedir para você, Takemoto, puxar um wrap-up aí pra gente concluir. Beleza. Bom, passando aí meus contatos. Então, no Instagram é @henrique.takemoto. No LinkedIn, mesma lógica, Henrique Takemoto. Aí, Toya, passa os seus aí. Boa, meu Instagram é MarajáBR, tudo junto, sem acento. Outro dia eu vou contar de onde veio isso. E lá no LinkedIn você procura Christopher Toya com CH e PH do pior jeito possível. Vai aparecer um asiático, lá sou eu. Sou o único Christopher que tem essa cara aqui. O resto é um monte de americano maluco lá. E já fica aqui na frente de todo mundo aí que está assistindo um convite para um próximo episódio, tá? Já está convidado, nós vamos agendar, vamos trazer você, que o papo foi bom demais. Então, eu vou contar a origem do Marajá. Boa. Takemoto, faz um wrap-up pra gente concluir, por favor. Vou fazer, cara. E com certeza, Toya, você é sempre muito bem-vindo. Esse assunto, né? Uma das coisas legais que eu imagino que você deve estar experienciando é que você está construindo a história, né? E eu acho que isso é um legado interessante de deixar também. Bom, vamos tentar resumir então tudo isso que a gente falou, e de uma maneira a gente foi bem até superficial, né? A gente meio que tocou somente no básico do básico, para as pessoas minimamente entenderem. E aí eu vou tentar trazer aqui os principais pontos, tá? Acho que um principal ponto que eu quero começar é dizer que os modelos que hoje a gente estava acostumado, eles estão sendo questionados, estão vindo outros, né, no lugar, que não necessariamente vão substituir, mas eles vão ter que, né, coexistir, né, com relação a modelo de trabalhos e tudo mais. Consequentemente, você passa a enxergar uma lógica da economia do valor, onde o protagonista ele passa a ser as pessoas e não passam mais a ser as empresas, na mesma lógica que existia antes. Então, consequentemente, isso muda toda a lógica de mundo, né, democratiza, por assim dizer, né, as oportunidades e também com relação ao trabalho que as pessoas vão ter com relação a se acostumar nesse novo modelo. Todas as tendências, pelo menos que estão surgindo cada vez mais, apontam com relação a fortalecimento desse modelo. Então não é algo que a gente vai deixar de ouvir, pelo contrário, cada vez mais nós vamos ouvir mais. Porém, ela não veio do absoluto zero, ou seja, ela veio carregando várias evoluções que foram acontecendo ao longo do tempo para chegar no estágio em que chegou hoje. Então, é algo também que a gente foi percebendo, né, com relação a essa evolução, e que as pessoas que detêm o poder do mundo, que são aquelas que têm a riqueza em suas mãos, já perceberam que esse modelo é algo que deve ser levado em consideração. Então,
tá aí um bom sinal de que a gente não pode simplesmente menosprezar esse assunto e todos nós temos que começar a nos aprofundar para entender o quanto isso impacta a nossa vida e se a gente quer entrar nele ou não, né? Então, é uma opção aí de cada um, se fizer sentido para as pessoas, né? Para mim fez, então para mim eu já não consigo mais não ver. Exatamente, né? E a ideia é essa, assim, isso não é um sistema feito para excluir ninguém, né? Tanto que a mentalidade de todos, assim, que seguem a economia, a nova economia do valor é justamente assim, resolver o seu e cuidar do próximo. Não importa a opção do próximo, né? Mas também ninguém está aqui para ficar carregando ninguém nas costas. Então, assim, as empresas elas vão ter que se adaptar. Então, muitas vão ficar pelo caminho, isso é natural. Tá? Melhor de quem consegue se adaptar, até porque se a gente for depender do governo para alguma coisa, esquece. Então, se eu puder dar uma dica para você, eu não estou dizendo nem para seguir a gente, eu estou dizendo só para você questionar o que acontece à sua volta. Só isso. Não precisa seguir a gente, não precisa entrar no Open, não precisa fazer nada. Questione o que você vai fazer amanhã. E observe, se você tiver um insight, você já saiu no lucro. Boa. Excelente. Para mudar o mundo, sempre para mim aqui a gente chegou na conclusão que é educação, né? Então, toma aí, galera, uma dose de educação para vocês. Vai ter mais história aí pela frente. Então, galera, muito obrigado, um grande abraço aí para todo mundo. Boa, valeu. Falou.